Olá, amigos internautas, eu estou na Vicinal 16, estou a mais ou menos entre 3 e 4 quilômetros do centro urbano, aqui na Vicinal 16. Essa entrada aqui dá acesso à residência da família Ribas. O objetivo é contar a história de um casal de pioneiros. Pais de 13 filhos, seu Argimiro e Dona Maria Ribas chegaram nessa propriedade ainda na década de 70. E a gente vai contar essa história. Vem comigo! Essa é a residência oficial da família Ribas. Foi aqui que seu Argimiro viveu os últimos anos e os últimos dias. E a gente vai contar essa história emocionante. E você vai acompanhar tudo com a gente em um documentário que preparamos com todo carinho para contar para você como foi a história de Argimiro Cardoso e de Dona Maria Ribas. Vem comigo porque a história só está começando. Argimiro nasceu em 28 de junho de 1937, na cidade de Montalvânia, Minas Gerais, sendo o terceiro filho de Benedita Martins Pereira e Lino Cardoso dos Santos. Maria Ribas nasceu em 7 de agosto de 1940, na cidade de Cocos, na Bahia, sendo a primeira filha de Iva Maria das Neves e Raimundo Fernandes Ribas. Foi assim que continuou a história de duas das mais tradicionais famílias da Bahia e de Minas Gerais. O nosso encontro foi assim. Encontremos, já tomei conhecimento, ele me pedindo em namoro e já foi pedido o casamento no mesmo dia. E aí ele falou, olha, agora, seu Raimundo, eu só vou vir aqui. Agora, eu só posso dar essa resposta certa para o senhor depois que eu falar com meus pais. Que eu não posso tratar um casamento sem eles saberem de nada. Aí ele, tá bom. Mas dia domingo eu venho dar a resposta. Aí ele foi. Vivemos juntos 101 anos e 3 meses de casamento. Se eu disser, eu procuro do começo ao fim da nossa vida, eu não sei, meu filho, se ele disse, se o Argimiro já me fez uma tristeza, se ele já me repreendeu em alguma coisa, se ele já fez uma coisa que me fizesse sentimento, se fez eu não a lembro. Parece que foi uma coisa mandada por Deus, que sempre eu pedi a Deus a pessoa de me casar. E Deus deu ele, e ele foi aquele homem que nós vivemos aí o tempo todo. Eu mando você perguntar de meus filhos, do mais velho, o caçula, você já viu nós ter uma briga? Nunca. Nunca, graças a Deus. Graças a Deus eu considero vencido. Eu cheguei aqui com 34 anos, hoje eu já estou com 81. Eu acho que cheguei com 7 filhos e hoje tem 13, tudo criado. O caçula já está mais do que a idade que eu cheguei aqui. Então, eu considero que eu venci. Não enriquei também. Eu acho que foi uma bestagem que eu fiz, foi não traçar a meta para enricar, que eu não fiz meta para enricar. Eu acho que também isso me ajuda muito, porque eu não enriquei, mas também não desesperei por não ter enricado. Eu acho que a minha riqueza é 13 filhos que eu tenho criado. Eu considero que eles são bem criados, porque eles falam que o melhor pai do mundo é eu. Eu falo, não, você não está falando em um dos outros. Mas eles têm uma razão, porque eles estão falando a partir deles, né? Para eles é o melhor pai do mundo. Eu também tenho meus filhos. Eu falo também que acho que é difícil ninguém tem um filho melhor que os meus. Pode ter igual, porque igual tem muitos, né? Mas melhor não considero que tem um pai mais feliz do que eu. Nesse espaço onde estou agora, foi a terceira residência da família Ribas, aqui na Vicinal 16, nessa propriedade. E isso foi o que restou do fogão de lenha, onde Dona Maria preparava o alimento para a família.
E quem vai contar essa história pra gente de como foi viver nessa casa vai ser um dos filhos mais novos. Iron Ribas conta como foi viver nessa residência. Ele fez essa casa, ele gosta de brincar, né? E nesse momento ele falava pra gente, olha, eu fiz essa casa para passar 2 anos, né? Uma casa de taipa, né? A gente sabe que não ia durar tanto. E aí ele falava, mas alguém chegou e botou um 0 atrás desse número e passou 20 anos, né? E ele morou nessa casa por 20 anos, né? Só decidiu realmente, falou, agora realmente eu tenho que morar e dobrar o esforço para continuar fazendo essa casa, quando a enchente chegou até na casa do Arrependido, que fica uns 40 metros daqui, né? Então, nesse momento, ele falou, olha, agora eu tenho que ir, que uma hora a casa vai me levar, né? E eu não quero ser levado por enxurrada. E aqui ele ensinou nós a questões religiosas, as questões políticas, né? Que é uma pessoa muito envolvida nessa questão social, né? Então, essa é a história dessa casa, né? Onde ele criou os 13 filhos, praticamente porque mesmo na década de 80, o mais velho estava com 18 anos, né? E o mais novo nasceu nessa mesma época. Aqui era onde ele encontrava os vizinhos, amante da natureza que ele era, né? Gostava de plantar árvore, porque ele gostava de história. Eu saí de Minas Gerais em 19 de março de 68. Eu vim para Brasília trazendo 5 filhos, a esposa e 5 filhos. Em Brasília eu morei 4 anos. Lá sempre me faltou emprego e eu toda a vida gostava meu sonho era ser um agricultor. A inscrição saiu, aí eu fui chamado, ele perguntou se eu tinha coragem de vir para a Transamazônica, que naquele tempo era o assombro do mundo, era a Amazônia. E aí eu topei. Sabia que eu vinha para um lugar, segundo as histórias, o Pará, a Amazônia, era terra de assombro, porque o pessoal falava que até os sapos daqui comiam gente. Mas eu nunca acreditei nisso, não. Sempre eu pensava que era mito. E aí foi chamado, aí já foi o INCRA. Aí a gente fez a inscrição, a gente fez o bota fora do que a gente tinha. Quem comprava uma cadeira, eu dava 2, quem comprava o fogão, eu dava 2 botijão. E fui fazendo o bota fora, até arrumei a viagem. Aí o INCRA também arcou com tudo, até a chegada aqui. Mas aí eu vinha com toda a coragem, medo de onça, medo de índio, levando em conta que índio era gente, só que naquele tempo eu não pensava que índio era gente como nós, não. Eu sabia que ele era um ser humano, mas não pensava que fosse gente. E aí eu enfrentei a viagem. Naquele tempo a gente veio na Belém, Brasília, ela era estrada de terra de Anápolis até Paragominas. A gente veio, era uma estrada boa, mas porém de terra. Nós gastamos 3 dias e 3 noites para chegar em Belém. E aí, a gente com toda a coragem, a gente nunca pensava em obstáculo. Quando eu fiz a inscrição lá, que ele perguntou se eu não tinha medo, eu falei, eu só tenho medo do bicho que eu não enxergo. Eu tenho medo de um vírus, de uma coisa que eu não enxergo. Porque eu tinha assim, na minha, não sei se era ignorância, se era coragem, eu falava, o que eu enxergo, eu não deixo ele me comer. Ou eu corro dele ou eu corro com ele. Eu ainda usei essa frase lá quando eu fiz a inscrição. Aí eu falei isso lá para a coordenadora do INCRA, a doutora Elisete. Ela falou, quer dizer que o senhor não tem medo de animal visível? Eu falei, não.
Eu tenho medo dos invisíveis. Agora o vírus e uma febre, e até o pessoal falando de carrapato que matava a gente, eu não acreditava. E as coisas que o pessoal falava, eu nunca tive medo de nenhum. Depois que eu cheguei aqui, eu vi coisa que eu não tinha medo e era perigoso. Mas tudo isso a gente venceu. As coisas que eu não tinha medo foi o que mais atacou. A leishmaniose, o P1. Aí, na chegada nossa aqui, tinha coisa que a gente não esperava e a gente recebeu. E coisa que foi prometido que a gente até hoje espera. Em uma região acostumada a ver o desmatamento, Argimiro despertava o desejo de preservar e resolveu começar a plantar árvores. E começou por essas duas castanheiras, uma ao lado da outra. A primeira leva seu nome, Argimiro Cardoso, e a segunda representa a sua esposa Maria Ribas. E juntas, lado a lado, cresceram, majestosas e firmes, como um casamento que durou mais de 61 anos. Tem muitas maneiras do casal construir o casamento, mas tem uma construção também que a gente sabe que a gente constrói o amor, mas por amor, mas também você sai daqui, você chega na sua casa, se você achar uma fruta gostosa, bonita, bem grande, a primeira coisa que você lembra, fulana vai gostar dessa fruta. Você põe e bota no bolso. Chega lá, você fala, fulana, olha essa fruta que eu achei ali, pode ver se você gosta, vai gostar, comeu, gostou, você ficou feliz. É como o esposo sai, vai viajar, a esposa fica cá, em casa. Ela fala, fulano vai chegar hoje. Ela corre, dá uma limpeza na casa e limpa tudo, e brilha tudo, forra um forro bem bonito na cama, faz aquela bonita, faz uma janta ou um almoço bem feito, caça uma maneira de fazer uma diferença e faz, espera o seu esposo. Esperando quem? Fazendo por quem? O esposo, para receber seu esposo. O esposo chega, fica feliz, o coração abre, fala, ela preparou a casa, né? A mulher, quando ela prepara uma coisa, uma casa, uma comida bem preparada, que ela faz para quem? O marido dela. Ela quer ver ele feliz. Ela quer que chegar o coração dele abrir. Ela diz assim, olha, coisa ali, está bonito, está lindo. E entra feliz na casa. Faz para o Senhor. Então, ela nunca vai deixar de fazer isso. Porque isso é a construção do amor. Se ela deixar, é uma parede que já vai desmanchar, vai desmoronar. Meu pai sempre falava, eu não quero ter um diploma, um registro de boi, eu quero ter um diploma de formatura de filho na parede. Na minha parede eu quero ter o que eu vivo, eu quero ter o que eu viver, o que eu comer, o que eu passar, quero ter minhas criações, tudo, mas o diploma, o registro, no lugar do registro do boi vai ser registrado. Minhas criações não vão ter registro. Quem vai ter, vou trocar o registro de boi, de porco, por diploma de filho, que na parede eu quero que bote é isso. Quando nós chegamos aqui em 71, ele plantou várias árvores. A primeira foi em 75, mês de setembro de 75, ele plantou a primeira árvore aqui, que foi quando nasceu o neto dele. Sempre ele vem plantando essas árvores. De repente ele plantou esses mognos, ele falava, quando estava antes da morte dele chegar a falecer, ele brincava, aí chamou o irmão Vanderlão, esse mogno, vocês trabalham para fazer meu caixão. Nós ficamos pensando, ele faleceu, mas nós não queríamos, resolvemos fazer, morreu na cidade, já veio pronto, a gente fez, nós lembramos, falei para o caçula, nós vamos fazer o túmulo dele com essa árvore. Nós serramos a árvore e fizemos o túmulo lá no cemitério, que é a animação do túmulo é toda dessa árvore aqui. Por onde a gente anda aqui, tem um pouco de história. Nós estamos exatamente na Grota da Rapadura. E você vai saber por que essa grota recebeu exatamente o nome Grota da Rapadura. E quem vai contar isso pra gente é Sinobaldo Ribas, filho de seu Argimiro, que se emociona
ao falar do pai. Essa grota chama Grota da Rapadura porque, assim, em 71, que a gente foi assentado aqui, viemos meu pai e dois amigos na verdade, né? Que é Salomão Malta, né? E Onofre Xavier, que são os dois vizinhos dos lados. Vinham à procura de água e eles pegaram uma rapadura e colocaram no bornar e falaram assim, combinaram, né? Falaram, vamos comer essa rapadura só quando a gente encontrar água na propriedade. E assim eles fizeram, né? Andaram umas 2 horas na mata, né? E já começando no começo da tarde já, eles encontraram essa grota aqui, né? E aqui eles comeram a rapadura e combinaram os três. Essa grota aqui vai ficar conhecida por Grota da Rapadura. E aí eles chamam ela, a gente chama ela de Grota da Rapadura até hoje, né? Pela história, pelos que eles viveram aqui. Os 3 amigos que chegaram em 71, dia 1º de agosto de 71, aqui na propriedade, né? E em memória da história deles e do que eles viveram, né? E do que aconteceu aquele dia, eu também coloquei o nome da chácara aqui, Grota da Rapadura, Chácara Grota da Rapadura, que é memória do meu pai e da história dele, que ele tinha muito orgulho de contar. Pai, obrigado por tudo que você preveu para nós, que hoje está acontecendo. Aconteceu e mesmo na sua falta, continua acontecendo. A união e a esperança. Em cada pedaço de chão dessa roça, em cada pé de cacau, em cada tijolo dessa casa, em cada metro dessa estrada, tem um pedaço da história do seu Argemiro. História que foi contada em uma biografia na voz de Vanderlei Ribas, um dos filhos que seu Argemiro teve o prazer de formar. Maria e Argemiro. Para eles, filhos são graças de Deus. Precisam ser aceitos com carinho e amor. Assim começaram a surgir os primeiros filhos. Nasceu Maria Aparecida, em Minas Gerais, Ezequiel, na Bahia, Sinobaldo e Evilásio, em Minas, Everaldo, na Bahia. Crescendo a família, Argemiro e Maria sentiram necessidade de buscar novas perspectivas de vida, uma vez que a atividade de professor que realizava há 4 anos não conseguia suprir as necessidades da família. E em 1968 partiram para tentar a vida em Brasília, longe de sua terra natal e de familiares. Na capital do país, a vida não foi fácil. A vida costumeira do campo contrastava com a tumultuada vida da cidade grande, emergente, formada principalmente por pessoas estranhas de todo o país. Em Brasília, a família continuou crescendo, vindo a nascer Iva Marinete e Argemiro Filho, o último assim nomeado por acreditarem ser o filho caçula da família. Argemiro e Maria buscavam realizar sonhos, dar para os filhos qualidade de vida, mas em Brasília descobriram que não seria possível. Foi quando surgiu o processo de colonização da Transamazônica, uma espécie de miscigenação entre reforma agrária e missão de guerra. Sem esquivar, Argemiro e Maria viu no processo de colonização a oportunidade que lhes faltava e partiram para a Transamazônica, vindo a chegar à região em 1º de agosto de 1971, e a sorte estava lançada. Na Transamazônica, a família voltou a crescer, vindo a nascer Valda, Vanderlei, Hipólito, Paulo, Iron e Vanderlan, todos paraenses de nascimento e de sorte, com a família constituída, pai e mãe de 13 filhos. Depois de percorrer todo o Brasil, quem seria Argemiro e Maria? Sempre meu pai, ele foi uma pessoa que ele é contra a gente
tratar as pessoas com diferença. Homem, porque é homem e mulher, entende? Ele foi uma pessoa que foi ótimo, assim, ele dava todo o apoio a gente ele falava assim, se cuida, cuidado, né? Só isso. Aí tá, né? Que ele falava que assim, não, a gente deve tratar os filhos iguais. Mas nesse ponto, por menino, ele não falava isso não, tem? Mas para mim, para minha irmã, sempre ela fala também que ele falava, toda vez que a gente saía, ele falava, ó, se cuida, toma cuidado. Só isso, né? É a palavra que ele gostava de falar com a gente, mas ele deixava a gente andar, fazer o que quiser, tudo isso ele não atrapalhava não. Se fosse para mim voltar no tempo, eu queria voltar meu tempo de criança, entende? Apesar que as coisas eram muito dificultosas, a gente era fraco, a gente é até hoje, mas uma coisa assim, o meu pai, ele era uma pessoa que ele fazia balanço pra gente, entende? Esses balanços, ixi Maria, eu gostava demais. Aí chegava o ponto, ó, você já tá ganhando, não pode mais ficar em balanço. Aí, e é cana. Meu pai, toda a vida, no lugar que a gente morava, tinha cana. Ele pegava, tinha um trabalho, toda vez ele chegava da roça e descascava aquela cana, né? Sempre nós fomos um bando de gente, né? Aí ele chegava da roça e descascava aquela cana todinha. Aí tinha umas sopeiras assim, de esmalte. Ele pegava 2 sopeiras assim e colocava, descascava a cana e colocava a cana. E ali, aí tinha um saco assim de estopa. Ele gostava de botar um saco de estopa assim no chão, que a casa era chão, né? Aí colocava e nós chupava a cana. Ah, isso pra mim é uma coisa que nunca sai da minha cabeça. Muito bom, eu gostava mesmo. E eu arrependo assim, o tempo, muitas das vezes que meu pai saía, eu nunca ia falar assim, meu pai, deixa eu ir com o senhor, eu vou para tal lugar. Sempre eu só pedia a mãe. Só pedia a mãe, tem? Mãe, deixa eu ir mais meu pai. Aí eu falava, né? Mãe, deixa eu ir para tal lugar. Isso, hoje eu fico assim, poxa vida, por que não pedir a ele, né? É isso eu sempre falo, podia eu ter pedido ele. E não dava não, deixava. Só pedia a mãe, eu achava que era a mãe que tinha que mandar e pronto. Sendo que ele não era aquela pessoa que fala, não vai, né? E sempre agora eu arrependo de não ter feito isso. Ele foi um paizão. O meu pai era aquela pessoa que entendia a gente. Um dia que a gente pudesse fazer uma coisa, fazia. Um dia que não fazia, ele deixava para lá. Ele sempre falava, fulano, tu dá para fazer isso para mim? Dá. Sem falar, não. Ele era a mesma pessoa. Eu tenho que agradecer muito ele, assim, esse jeito que ele era, né? Meu pai era uma pessoa que foi um pai que, maravilhoso mesmo. Minha profissão tem a ver com a relação do meu pai comigo, né? Porque o meu pai foi professor, né? Então, assim, e eu, um admirador incondicional do meu pai, né? Do seu Admira. Então, assim, eu me coloquei nesse propósito de ser professor também, né? Ninguém acreditaria que eu sairia daqui, né? Pelo trabalho que eu tinha na igreja, na pastoral, pela militância política partidária nos movimentos sociais. Então, eu seria o filho que não sairia aqui da região. A mãe e o meu pai tinham quase essa certeza, né? Que eu seria esse filho que estava enraizado aqui. Quando eu me propus a sair do estado, que o primeiro propósito era ir para Serrana, São Paulo, né? Morar com a minha tia, lá próximo dela. E aí, numa conversa em Brasil Novo, fiquei sabendo que tinha concurso público em Macapá, e eu voltei e falei para minha esposa e para o meu pai mais a mãe, falei assim, olha, eu não estou indo mais para São Paulo, eu vou para Macapá. E aí o meu pai falou assim, você sabe que Macapá é uma ilha? Você sabe que uma boa parte da cidade de Macapá é aterro? Então ele falou assim, meu filho, você vai, mas não mora em Baixada, não mora em aterro. Se você não conseguir um lugar firme para você morar, você faz o seguinte, volte. E eu acho que a grande habilidade do meu pai mais a mãe foi exatamente criar 13 filhos diferentes, né?
e com o mesmo carinho e o mesmo respeito. Quando eu vim do Amapá para cá, para encontrar com ele, fiquei naquela torcida da recuperação dele para que ele retornasse, né, voltasse a falar. Talvez era aquela última palavra mesmo, né, de obrigado, meu pai. Mas assim, até como eu vim em janeiro aqui, né, eu tive a oportunidade de dizer para ele que eu o amava muito, né, então assim, nem isso faltou. Então assim, meu pai era um pai comunicativo, muito aberto, tudo aquilo que hoje a sociedade está aí se matando para quebrar o padrão, o meu pai já discutia com a gente. Quando nós viemos para aqui, uma coisa que era para não ter falado no começo da falação, nós veio trazido por o programa Homens Sem Terras para as Terras Sem Homem. Tinha como tema o integrar para não entregar, desmatar para documentar. Esse aqui era o tema e o lema do programa que nos trouxe. Homens têm terra para as terras sem homem. E aqui hoje já tem muitos homens os que nasceram aqui, que já é até avô. Do meu tempo que eu cheguei para aqui, de 46 anos. Criei 13 filhos dentro de uma propriedade de 100 hectares, não utilizando tudo, porque tem as APP e ainda tem a parte de reserva, né? E aí, nós não podemos crescer e enlarguecer propriedade. E aí o que acontece? Hoje, dos meus filhos, só tem um que é proprietário de terra aqui, a não ser os que têm chácara, que eu tirei, dividi a terra em chácara, né? Simbolicamente, porque no documento, não, mas eu já marquei cada um com seu pedacinho. Ainda em vida, o seu Admiro teve a preocupação de dividir suas terras todo em chácara e distribuiu entre os seus 13 filhos. Essa daqui pertence a um dos seus filhos que leva o seu nome. E a gente vai perguntar para ele o que ele acha de ter recebido o nome do pai. Ao nascer, né, ele me colocou o nome dele, né? Isso quer dizer que ele queria que eu seja uma pessoa semelhante a ele, né? Nem só fisicamente, né, mas também no moral, no jeito que ele é, né? Que ele foi, né? Aí ele pensou, né, assim, de eu ser também o caçula, né? Não morava na cidade, naquele tempo era, como hoje é grande, né, que é em Brasília, né, na capital. Aí eu sou o 7º, né? Tanto faz na decrescente como decrescente, que nós somos 13, né? Aí, pra mim, o meu pai, ele colocou esse nome em mim, eu sinto muito honrado. Muita gente, quando fala, o nome do seu pai, né, é uma grande responsabilidade. Ele fala, o pessoal fala, né? Fala o pessoal, rapaz, não sei se é responsabilidade, eu sempre uso o termo, né, de carinho, né, que ele nos deixou, né? E nós sempre respeitamos todos, né, nem em mim, mas todos, do mais novo ao mais velho e do mais velho ao mais novo, né? Nós sempre foi só um nome que ele colocou, mas somos todos iguais. E assim, quase que com uma devoção, os filhos vão passando para os netos tudo que aprenderam com o pai. O meu pai, os ensinamentos dele, Valdemir, era sempre pelo exemplo. Ele destacava isso com muita precisão. Ele dizia, olha meu filho, tudo que você for fazer, observa o exemplo de quem fez e deu certo, né? Porque ele dizia, a gente aprende com os próprios erros, mas aprender com os erros dos outros, às vezes ajuda a poupar a gente de muita coisa. Então ele chamava atenção para isso, olha, presta atenção no exemplo dos outros, se os outros errou, você não precisa errar também, você já pode fazer diferente. Os meus filhos, eu procuro educar eles da forma que meu pai me educou.
não busco nada extraordinário nem novo. Eu acho que contemplo, né? O meu pai era um homem à frente do seu tempo. Ele sempre educou o filho para o futuro, né? Educou os filhos para a sociedade, educou os filhos para enfrentar as diversidades da vida. E eu penso assim para os meus filhos, né? Coloco o respeito acima de tudo, daí para frente vale a regra do jogo. O Asmiro pai era esse cidadão, né, que educava pelo exemplo, né? E o Asmiro vizinho, né, foi esse cidadão assim, muito harmonioso nas suas relações, né? Então, uma outra dimensão que meu pai tinha muito forte era a espiritualidade, né? O meu pai, quando nós éramos criança, a igreja longe, né? Então ele levava os dois mais novos no carrinho de mão, né? Isso é 5 quilômetros. 5 quilômetros é uma distância que daria para provocar um certo espanto, né, em qualquer contexto. Mas quem conhece a 16 sabe o que é 5 quilômetros na 16. Isso significa uma cadeia de morro, né, para subir, né, com os filhos, 2 filhos, né, no carrinho de mão. Fala por que só 2? Porque o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, né, e o 12º já conseguia ir andando, mas a casa ficava fechada, né? E então assim, foi com esse cuidado, né, esse exercício da fé, né? O meu pai, eu nunca vi meu pai com um embate, né, em defesa de visão do que é ou não é cristão. Né? Ele era uma pessoa muito segura disso, né? E ele estendia isso na prática, né? E tem muita coisa que a gente faz, né, por achar certo, por achar ético, né? O meu pai fazia isso tudo de forma natural, como se fosse a única possibilidade de comportamento dele, né? Então assim, nós aqui de casa, nós todos, sem exceção, né? Porque é comum dizer que os filhos eles têm uma época, né, de negação, depois uma época de competição com os pais, depois vem a admiração, né? Nós não tivemos essas fases, né? Nós sempre tivemos uma verdadeira, né, devoção, né, ao meu pai. Isso é os 13 filhos que ele tem, né? Então, o meu pai era alguém que de uma forma muito leve ele conseguia ser, né, uma pessoa bastante sistemática, sem ser ranzinza, né? Ele era brincalhão, então ele brincava com você todas as vezes que lhe encontrava, mas nenhuma das vezes ele lhe agredia, né, para tirar uma brincadeira com aquilo, e nenhuma das vezes ele também usava, né, palavra de baixo escalão. Então ele tinha assim, uma naturalidade de trabalhar o que a gente chama de ética, né, que era algo dele. E isso é uma construção, né, diária. Então todo dia eu me esforço para parecer com meu pai. Porque parecer com meu pai é algo como se eu fosse próximo do ideal. Que o ideal só Jesus mesmo. Nós como filhos nunca conseguimos capturar o que ele sabe, a inteligência dele. Porque tudo tem que perguntar para ele, ele sabia. Ele gostava muito de argumentar. Você estava estudando e ele argumentava. A 4ª série. Chegava a perguntar o que tu estava estudando. Se tu estava estudando fazer um fundamental, ele perguntava. E tudo ele sabia. Ele falava no assunto, ele puxava a matéria e ele sabia. Aí o dos irmãos ia fazer ensino médio, ia conversar com ele dominava o assunto também. Ele falava o antes e falava o depois. Ó, esse assunto é assim, começou assim e vai para frente assim. Ele sabia, né? Aí parti para a faculdade. Meus irmãos chegaram na faculdade e perguntaram: o que você está fazendo? Eu falei: pai, estou estudando isso. Ele sabia. Aí ficava encabulado. Meu pai sabe tudo, mas os filhos estudam e quem sabe é ele. Ele tem muita capacidade, assim, da inteligência dele, né? Gosto de contar muita história da nossa vida para cá, como nós chegamos, né? Porque uma coisa interessante, quando nós chegamos em Vitória, no Brasil, né?
Hoje, quando a gente conta a história, o pessoal manga. Porque nós veio de navio, né? Quando falar, rapaz, nós estamos de navio em Vitória. De navio? Como é que passou depois de Mole? Nós vimos um navio que tinha 27 metros de porão, com 64 de comprimento. Não era pequeno, né? Vinha trazendo 600 pessoas. 603, parece, se não me engano. Era muita gente, né? Aí hoje, tem um preço que não navega mais. O pessoal fala, não, aqui nunca veio um navio, como é que passa nas estradas aí? Tem lugar que tem que empurrar a voadeira. Menos 50 anos depois, né? Como é que muda? Até os rios mudam, né? Meus irmãos que nasceram aqui, talvez eu sou o único que não sou brasinovense. Porque eu nasci em Santarém, mais precisamente no Seringal Belterra, né? E ele trabalhou na diária para poder arrumar recursos, para poder levar minha mãe lá para o hospital, onde tinha esse hospital de grande porte, porque era um parto complicado, entendeu? E agora, por último, ele adoeceu e a gente ficou numa fila aí para levar ele para o hospital regional aqui da região. Fiquemos 2 anos na fila. Aí tem dia que eu faço uma pergunta para mim: ei, pai, se eu tivesse feito o mesmo caminho que o senhor fez comigo, hoje talvez eu estaria aqui mais nós, porque faltou tratamento na hora certa. A gente ficava adiando porque ficava na esperança de ser, não, amanhã vai ser chamado, daqui a pouco vai ser chamado, nós levamos para lá, nós vamos entrar numa nova fila, né? E os meus amigos sempre falavam, Vanderlan, tira seu pai daí, leva ele para Santarém, leva para um outro lugar. E eu ficava na esperança de que Altamira ia ser chamado. E aí por isso, né, se eu tivesse feito o mesmo que ele fez, quando eu fui nascer há 40 anos atrás, talvez hoje, né, ele estaria aqui para viver mais uns dias aí mais a gente. Eu vou ali naquela praça onde hoje eu estou nomeado o nome dele, eu fico deliciando naquela praça ali, porque ali é uma homenagem a ele. Eu não sabia que uma homenagem daquela tocava tanto no coração de um filho, que ama o pai. Eu amo qualquer pessoa assim que, né, receber uma homenagem daquela. Então, tudo que for falar assim, é para, vamos dizer assim, exaltar, para mostrar, engrandecer meu pai, para mim, meu pai Júnior Cardoso. Eu me sinto emocionado e muito feliz. Talvez ele não esperava que eu escolhesse essa área, né? Muita gente confunde nutricionista com gastrônomo, essas coisas, né? Fala, você se leva jeito para cozinhar? Não, nutricionista, não precisamente ele cozinha, não precisamente. O nutricionista tem uma outra função, mas ele sempre deu apoio para mim, ele foi o primeiro a me chamar de nutricionista, ele falava meu nutricionista, então sempre dando esse apoio para a gente. Agora, tem dia que eu chego em casa com alguma dúvida que eu falo, se ele estivesse aqui, eu tiraria essa dúvida. Eu sou a mulher mais feliz do mundo, porque tudo que pedi a Deus, Deus me deu. Me deu um bom esposo, me deu uma família da medida, do jeito que eu queria, graças a Deus. Eu nunca perdi uma noite de sono por causa de mal feito de um filho meu. Eu tive a alegria de falar no dia da minha boda de diamante, eu sou a mulher mais feliz do mundo. Hoje posso dizer, porque estou celebrando 60 anos de matrimônio. Sou a mulher mais feliz do mundo.